programa Vida Pastoral. Apresentação, Padre Gélio. Olá, meus irmãos e minhas irmãs, sejam bem-vindos ao programa Vida Pastoral. Acolher com carinho cada um de vocês que participa conosco. É Natal, o Senhor nasceu e veio morar no meio de nós. Obrigado você que está nos acompanhando através da Rádio Arca da Aliança 93.5, através da Rádio Voz do Bom Pastor de Guaramirim 87.9 FM, através da Rádio São José de Mafra 96.9, através das Web Rádio Na Presença de Deus de São Francisco do Sul, Web Rádio Vida Nova de Jaraguá do Sul, Web Rádio Santa Rosa de Lima da Paróquia Cristo Ressuscitado em Joinville. Acolhi com alegria natalina, esses que ajudam sempre a fazer esse programa. Seja bem-vindo, Eduardo, Carol e Júlia. Olá aos nossos ouvintes para mais um programa Vida Pastoral. O último Vida Pastoral, assim, não do ano, né? Mas o último Vida Pastoral edição normal, com né? Notícias frescas. Isso. Poucas, mas ainda com notícias. Horário de missa, talvez. Isso. Mas vamos aproveitar esse momento para nos confraternizar um pouco aqui pelas ondas do rádio, nesse... Já dá para bem, assim, forçar um pouco a barra, dizer que já é véspera de Natal, né? Já é sábado, já é dia 23, 24 tá aí. Quando vê, segunda-feira acabou, para quem pensa como um feriado, né? Acabou, tem que voltar a trabalhar, já era. Mas então vamos aproveitar esse momento, né? E espero que seja um programa muito rico de reflexões, de que a palavra possa chegar até os seus corações aí onde você estiver, independente de onde estiver. Olá a todos os ouvintes, é muito bom estar com vocês em mais uma edição do programa Vida Pastoral. Neste programa, como o Padre e o Edu já falaram, em clima natalino. Eu, Júlia, particularmente amo Natal, amo esse período. É um momento em que eu sempre vivenciei em família. Sou sincera em falar que nos últimos anos a minha família foi diminuindo. Deus foi chamando umas pessoinhas pra ficar do lado dele, então já não estão mais aqui comigo. Porém, esse momento continua sendo sempre de muita alegria, de muita união e de muito amor. Eu acho que são esses os ensinamentos que ficam, principalmente dos meus avós, que sempre deixaram tão vivo na minha lembrança esses momentos em família, essa vontade de reunir todo mundo e de celebrar junto o nascimento de Jesus. Eu espero que que essa alegria também esteja na família de vocês, no coração de cada um de vocês, na casa de vocês. A gente percorreu, né, está percorrendo, se formos analisar o tempo litúrgico, hoje ainda é o 4º domingo do Advento, então a gente ainda está nessa preparação para o nascimento de Jesus, mas em especial no programa Vida Pastoral de hoje a gente vai celebrar um pouquinho antecipado essa vinda do menino Deus, né, que se fez verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem entre nós. Então, desejo a todos um ótimo programa Vida Pastoral, com muita alegria, muita fé. E é isso, o nosso último programa completo, né, que estamos todos aqui reunidos para desejar coisas boas para vocês. No próximo, como eu já falei no programa passado, estaremos em sintonia, mas não aqui pela rádio. Será um pouquinho diferente as edições do programa. Mas é isso, depois a gente fala um pouquinho mais. Olá a todos os ouvintes que estão acompanhando o Vida Pastoral. Olá a todos que acompanharam o Vida Pastoral durante esse ano de 2023, né? A gente convida a todos a acompanharem também a gente no próximo ano. Não é uma despedida, né? É só o início do programa, mas já convido a você a acompanhar essa edição completa, a mandar, né, a todos os seus amigos, familiares, a sintonizarem com a gente e a acompanharem essa edição também especial de Natal. É sempre um período muito alegre também na minha família, como a Júlia falou, né? Também é na vida dela. Também é aniversário da minha mãe, dia 25, então sempre tem um bolo ali comemorando. E o panetone? E o panetone. Normalmente não tem na ceia, tá? Nossa família é meio esquisita. Mas a minha mãe sempre assopra a velhinha falando, eu, minha irmã, que é gêmea dela, e Jesus. Então é bem fofinho, um momento especial, então é isso. Então vamos acompanhar a Vida Pastoral. E pelo que eu tenho escutado, de certo vai ser um Natal diferente, assim, inédito pelo menos, né? Porque
com a Carol fora de casa, né? Não Isso, morando mais com a mãe. Verdade. Agora tem as responsabilidades de família Ferrari, além da família Long, né? No caso da minha mãe, né? Que da família do meu pai, as pessoas não comemoram juntas. Cada um pra um canto. Não, mas é aquele lance de voltar para a casa dos pais no dia de Natal, ter Sim, aquele momento de aham. família. Que, às vezes é o que a gente faz, talvez, todo final de semana, mas no Natal é mais especial Normalmente é do na que... segunda-feira pra pegar o feijão. Ah, Mas, sim. Também tem esse clima novo aí, adicionado à minha vida. E padre, como que é o Natal na sua família? Também é unido? Como é que funciona? Na verdade, o Natal, geralmente as minhas irmãs sempre vão na casa das sogras. E eu sempre passei em Joinville presidindo celebrações. Esse ano vai ser diferente. Eu estarei com a minha família no Natal. Estarei presidindo, claro, a celebração na paróquia onde que eles participam, na comunidade onde que eles participam. Então, eu estarei sempre no Natal. Já na minha família se reuniam sempre, já é para o Ano Novo. Por causa do Ano Novo, por causa do meu aniversário, que é dia 2. Então, será um pouco também diferente esse Natal devido a isso. A família vai tentar se reunir já no Natal, né? E falando em Natal, nós queremos, um modo diferente hoje, fazer uma espécie de leitura orante em cima do texto da Solenidade do Natal. Então, como leitura orante, você que participa do grupo bíblico de reflexão, ou você que também é catequista e já conhece um pouco da metodologia, um primeiro ambiente é o recordar a vida. Mas antes ainda de recordar a vida, a gente prepara, então, uma casa para uma celebração. E você já preparou a sua casa? Você já preparou, quem sabe, um presépio? Padre, eu não consegui preparar um presépio na minha casa. Quem sabe algumas pessoas prepararam um pinheiro. Mas se não preparou o pinheiro, alguns colocaram algumas luzes para lá de fora da casa ou dentro da casa também. Então, é nesse ambiente que eu convido a você a estar refletindo que toda a preparação ela é importantíssima. É esse momento de expectativa, de preparação. Então, que você possa agora, nesse momento também, ir preparando a sua casa e preparando esse momento, imaginando toda a cena que logo em seguida iremos ler também. A cena de Maria e José já grávidos, indo também em direção a Jerusalém, chegando em Belém. Então, que a gente possa imaginar também esse cenário. E por isso, dentro da metodologia liturante, somos convidados a fazer uma recordação da vida. Quais foram os fatos importantes, os textos bíblicos, quais foram as preparações para algumas atividades da nossa diocese que foram importantes? Alguém recorda de uma atividade importante que nós vivenciamos esse ano, ou algumas? A Festa das Vocações, pra mim, foi um momento lindo que a Diocese vivenciou, com várias paróquias, várias comunidades, e como centro, a vocação, né? Um dos momentos mais marcantes, de fato, foi a Festa das Vocações. Mas acho que mais o quê? Eu relembro as ordenações, né? Que também para as vocações também foi tão importante esse ano, as do Diáconos, também a do Gabriel Valentim. A própria Assembleia Diocesana de Pastoral, né? Que eu acho que é o ápice da caminhada pastoral da Diocese. Então, acho que não entra como diocese em si, né? Mas recordo alguns momentos que a gente vivenciou aqui na Cúria também, né? Que querendo ou não, nós, funcionários aqui da Cúria, ajudamos nesse processo também de caminhada da Diocese. E nós estarmos com os corações repletos, né? E de fé, enfim, nos impulsiona a continuar. Então, as próprias novenas que nos prepararam para o Natal. A Páscoa dos Colaboradores. A Páscoa dos Colaboradores. Agora queremos ouvir o que o texto diz para nós. Então, a leitura propriamente da solenidade, então, dessa grande, a solenidade do Natal. Você que tem a Bíblia próxima a você, possa pegar em Lucas capítulo 2, versículo de 1 a 14.
Leitura da Palavra de Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que naqueles dias, César Augusto publicou um decreto, ordenando o recenseamento de toda a terra. Este primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam registrar-se, cada um na sua cidade natal. Por ser da família e descendência de Davi, José subiu da cidade de Nazaré, na Galiléia, até a cidade de Davi, chamada Belém, na Judéia, para registrar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Enquanto estavam em Belém, completaram-se os dias para o parto, e Maria deu à luz o seu filho primogênito. Ela o enfaixou e o colocou na manjedoura, pois não havia lugar para eles na hospedaria. Naquela região, havia pastores que passavam a noite nos campos, tomando conta do seu rebanho. Um anjo do Senhor apareceu aos pastores, a glória do Senhor os envolveu em luz, e eles ficaram com muito medo. O anjo, porém, disse aos pastores: "Não tenhais medo, eu vos anuncio uma grande alegria, que o será para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu para vós um Salvador, que é o Cristo Senhor. Isto vos servirá de sinal. Encontrareis um recém-nascido envolvido em faixas e deitado numa manjedoura." E de repente, juntou-se ao anjo uma multidão de corte celeste. Cantavam louvores a Deus, dizendo: "Glória a Deus no mais alto dos céus, e paz na terra aos homens por ele amados." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O que o texto diz em si? Diz em si sobre José e Maria, que precisavam ir a um recenseamento. Contudo, vão à cidade de Belém, saem de Nazaré a Belém. Imagine esse cenário, né? A distância, as dificuldades no caminho, sem ter certeza se encontrar um lugar, então, para estar repousando. E procuram realmente uma hospedagem, mas não encontram hospedagem. E que lugar é que eles encontram? Uma manjedoura. A manjedoura, que está dentro de que ambiente? Num estábulo? Isso. Num ambiente hospedaria, para animais, né? Não é um local convencional, né? Apropriado. Imaginando, Maria procura então, com todo o cuidado, mesmo sendo um ambiente propício, envolver o próprio menino Jesus em faixas, o cuidado, o amor e carinho para essa criança que acaba de nascer. E quais são as outras personagens que aparecem então também nesse texto? O anjo, o pastor, Os 3 reis magos também, que vão posteriormente. e ainda Tá antecipando os próximos textos bíblicos, né? Mas já faz toda parte desse contexto, né? Mas especificamente aqui eles ainda não estão. Mas, querendo ou não, tem tá citado no texto e acaba influenciando na história, né? O imperador, né? César Augusto, que determinou que fosse feito o censo, né? Temos esse personagem também. E sem esquecer também, né, de 2 figuras importantes pro nascimento de Jesus. Maria e José, que também citam no texto, né? São tão importantes para esse momento. Então temos, além de Maria, José, o menino Jesus, anjos, pastores, aqueles que foram envolvidos antes, que é o rei Herodes, os que foram envolvidos depois também, propriamente, que são os reis magos. Então sinta-se dentro, presente nesse ambiente no qual então envolve todas essas personagens. Agora, diante da meditação, o que o texto diz para mim, o que o texto diz para nós, o que lhe chamou a atenção e o que esse texto diz de modo especial para cada um de vocês. O que me chama a atenção, e não é a primeira vez nesse final de ano que eu estou lendo ou ouvindo esse trecho do Evangelho,
mas aqui hoje também, né, me chama a atenção e que talvez por uma desatenção das outras vezes, nunca tinha reparado, e é uma coisa bem elementar, né, que fala, né, que por que Jesus nasceu em Belém? Justamente porque o imperador mandou que todo mundo voltasse para sua terra natal. E isso tem uma implicação, né? Os deslocamentos, né? Que é um tema muito atual, muito comum na atualidade, né? Quando fala em imigração, as pessoas que estão fora da sua terra, seja de qualquer tipo de circunstância que isso aconteça. Mas particularmente me chama a atenção isso, né? Esse fato de talvez, por alguma razão que eu sei lá qual, nunca ter me dado a atenção de entender esse fluxo, né? Que a gente fala, são várias palavras que a gente usa, às vezes como sinônimos, mas não são, né? Nazaré, Belém, Judéia, etc, né? A gente fala Jesus de Nazaré, mas ele nasceu em Belém, mas que eles estavam vindo de Nazaré para Belém. É um pouco, quando a gente lê sem a atenção, a gente vai fazendo de conta que está entendendo, mas não está entendendo, né? Então, isso que me chama a atenção nesse momento, né? Entender que houve esse movimento de pessoas e que culminou para que Jesus nascesse naquele lugar. Falando em lugar, uma das coisas que me chama muito a atenção é a parte que fala que Maria colocou, né, envolveu Jesus com faixas e o deixou em uma manjedoura. Eu fico pensando no lugar de Maria, né? Mulher, mãe, com o filho prestes a nascer, não ter onde ficar, o único espaço era ali no meio dos animais. De uma certa forma, né? O filho exposto, porque não era um ambiente adequado para uma criança nascer. E assim como o Eduardo fez uma reflexão com atualidade, né? Se a gente for parar para pensar, quantas mulheres, mães, pais passam por isso ainda hoje, né? De estarem gerando um filho e não saberem onde que ele irá nascer, como ele irá nascer. De viver com a preocupação de onde que eu vou ter o meu filho, né? Então, me coloco no lugar de Maria como mulher, um dia também no futuro como mãe, mas justamente disso, né? De pensar nessa preocupação de ter um local adequado para dar a luz a Jesus, que ela sabia que também era filho de Deus. Então, me chama muita atenção sempre esse trechinho do Evangelho. E eu vejo, assim, não como uma novidade, mas também como uma nova perspectiva, né? Que o anjo apareceu para os pastores, que depois, no futuro, na vida de Jesus, tem tanto significado, né? Que os pastores que guiaram, né, Maria até o espaço da manjedoura. Foi isso, né? Né? O anjo deu um sinal. Isso. E depois disso, né, lá na história mais pra frente, Jesus é conhecido como pastor que guia suas ovelhas. Então, eu acho que isso também traz uma nova perspectiva pra mim, que não foi nada em vão, né? Todas as partes têm algum significado importante para a vida de Jesus. Um outro pensamento que me veio agora aqui Maria recebe o anjo, né, lá quando, né, ela recebe a visita do anjo para anunciar que ela seria a mãe do Senhor. Ela vamos pensar na trajetória do que aconteceu, né, de lá para cá. Ela entende que ela vai ser a mãe do Salvador, a mãe de Deus. Ela se prepara, cuida, né, dessa gestação da melhor maneira possível, entende que não é qualquer pessoa que ela está carregando, né? Ela está carregando Deus dentro dela. E eu fico pensando, né, pelo que a Júlia comentou, vai nascer o menino Deus e eu tô aqui nessa situação, né? Pode ser que alguém pense em algum momento, nossa, Maria não, né, como se Maria tivesse deixado de lado os cuidados com a responsabilidade, né? Tipo, nossa,
Porque quando a gente vai receber alguém em casa, né, a gente quer agradar a pessoa, faz tudo o que pode, né, da melhor maneira possível, se compromete com aquilo. E daí aqui, por outro lado, a gente vê a história sendo contada por outro lado, né? Não foi por vontade de Maria que as coisas aconteceram dessa forma. Mas o que eu quero pensar aqui é como que, diante de toda essa circunstância, tem ainda assim elementos no texto, né, do cuidado para com o menino Jesus que estava chegando ao mundo, né, por esse embrulhar, né, com panos, preparar um local para que ele ficasse aquecido, ficasse seguro da melhor maneira possível, né? E a busca é incansável por um local, nem que seja Isso. simples, mas para poder ter essa espera, né? E lembrando que as dificuldades do caminho existem, a gente precisa, dentro daquela limitação que a gente tem, dar o nosso melhor, realizar as coisas com otimismo, né, e acreditando que o melhor será possível. Me chama a atenção a personagem é o anjo. É justamente porque o anjo é um mensageiro. E Santo Agostinho diz que, conforme o teor da mensagem, é que eles são chamados de arcanjos ou anjos. Então depende digamos assim, da grandeza da mensagem. E por isso, cada um de nós também, hein? Assim como o anjo anunciou aos pastores, nós somos convidados a estar sempre levando a mensagem da alegria, a mensagem de Deus às outras pessoas, mas recordar que somos apenas mensageiros. A boa nova é dele, os dons é sempre de Deus, ele que nos dá, mas recordar que a gente deve cumprir bem esse papel. Então o anjo cumpre bem o seu papel anunciando aquilo que lhe cabe, e que a gente também possa nesse Natal estar sempre consciente disso, né? Eu sou um mensageiro, eu sou tão pequeno diante da grandeza desse Deus. Mas a grandeza desse Deus, como assim, padre, nasceu numa manjedoura tão simples? Sim, mas esse Deus tão grande que criou todas as coisas, se faz tão pequeno para nascer no meio de nós, para viver, nos ensinar o amor e para nos dar a salvação. Então, quanto mais nós nos devemos fazer pequenos diante dessa grandeza desse mistério, diante da beleza desse mistério, que é esse Deus que veio morar no meio de nós. Então já fizemos a parte da meditação, o que o texto diz para nós. Agora, o que o texto me faz dizer a Deus? Então a gente possa expressar através de uma palavra, através de uma oração, através de uma prece. O que você gostaria? Acho que na simplicidade do dia a dia, dizer sim a Deus com mais frequência, como Maria fez. O gesto né, de se colocar no lugar do outro, né, comumente usada a palavra empatia, pensando nessa situação ali, né, das pessoas que não abriram suas casas, né, para, né, todos os locais que José e Maria procuraram ser acolhidos, mas nenhum local acolheu eles, né, acabaram indo para a manjedoura. E eu acho que é a empatia, esse perceber o outro que sofre, perceber que talvez eu não tenha as condições de ajudar todo mundo, mas pelo menos eu não ser indiferente a essa realidade, a essas situações que estão ao meu redor o tempo todo. Senhor, ensina-me a escutar mais a mensagem, a sua mensagem, que vem através de um anjo, ou seja, através de tantas pessoas que nos anunciam, através da sua palavra, que eu possa estar mais atento, assim como os pastores estiveram atentos à mensagem do anjo e seguiram. Ajudai-me a eu estar mais atento para seguir, para ouvir e para seguir a tua mensagem. E diante disso, eu acredito também, além do sim, mas também da perseverança. José e Maria foram perseverantes em achar um lugar para o menino Deus nascer, e que, inspirados nisso, a gente possa ser perseverantes também
em buscar, em alcançar aquilo que a gente tanto deseja. Talvez eu tenha uma outra perspectiva, mas ouvindo mais e perceber, né, que não é só o eu que sou importante, né, é o outro também. E o cuidado, e colocar como cuidado de Maria com Jesus, eu tenho cuidado com o próximo também. Contemplar, possamos contemplar essa graça de Deus, desse Deus que se encarnou, se tornou carne, se tornou humano. Esse Deus, como disse, que criou todas as coisas, mas veio morar no meio de nós. Agora, como compromisso, de modo especial, você possa contemplar a manjedoura, contemplar o menino na manjedoura. Então, você que está nos ouvindo, seja contemplar o presépio na sua casa. Quem sabe o presépio, se você não tem na sua casa, não tem problema. Contemple o presépio também lá na sua comunidade. E assim estar meditando esse grande amor de Deus por cada um de nós. Noite feliz, ó Senhor, Deus de amor, pobrezinho nasceu em Belém, eis na lar Jesus, nosso bem. Noite feliz, oh Jesus, Deus da luz, quão afável é o teu coração, que quiseste nascer nosso irmão. E a nós todos salvar, e a nós todos salvar. Noite feliz, eis que no ar vem cantar aos pastores os anjos do céu, anunciando a chegada de Deus, de Jesus Salvador, de Jesus Salvador. Feliz Natal, feliz e santo Natal, feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! Já fizemos a reflexão, uma leitura orante do Evangelho da Solenidade de Natal. Então quero mandar um abraço a todos que nos acompanham sempre lá da Serra, seja de Mafra, Itaiópolis, seja você também de Rio Negrinho, São Bento, Campo Alegre, de modo especial através da Rádio São José. A você que também nos acompanha através da Rádio Voz do Bom Pastor de Guaramirim, seja em Guaramirim, Jaraguá do Sul. Você que nos acompanha também no nosso litoral, São Francisco, Barra Velha, Itapuá, Araquari também é quase litoral, né? Sim, tem água. Tem água ali também. E seja você que nos acompanha em Joinville através da Rádio Arca da Aliança. E nesse segundo bloco do programa Vida Pastoral, a gente vai falar um pouquinho sobre o presépio. A gente já comentou sobre algumas
alguns personagens importantes, né, da história do nascimento de Jesus, conforme a gente leu no Evangelho. Mas a gente vai falar agora em especial sobre cada partezinha que compõe o presépio. E o presépio ele pode ser simples, né, com a imagem de Jesus, Maria e José em uma peça única. Ele também pode ser mais complexo, com peças grandes e rebuscadas, ou até mesmo ele pode ser encenado por pessoas e animais reais. O importante é que a mensagem do nascimento de Jesus seja transmitida a quem contempla esse símbolo de Natal. A Sagrada Família nos lembra que Jesus, mesmo sendo Deus, decidiu se fazer um de nós com simplicidade e pobreza. Muitas pessoas costumam deixar o presépio montado, porém com a manjedoura vazia, que deverá ser preenchida com o menino Jesus na noite de Natal. Outro costume interessante é montar a base do presépio no primeiro domingo do Advento, ou seja, 4 domingos antes do dia do Natal, e aos poucos ir preenchendo com os personagens, até culminar, né, nessa colocação de Jesus menino na noite do dia 24. E o presépio, ele sempre chama a atenção das crianças, né? E é uma forma... serve para os adultos também, mas é uma forma de educar, né? Forma de lúdica. Ensinar, né? Mostrar de uma forma mais fácil de compreender como que aconteceu esse momento do nascimento de Jesus. E esse ano o presépio é celebrado de uma maneira um pouquinho mais especial, né, padre? Isso, com certeza. Recordamos que lá em 1223, Francisco de Assis, uma cidade da Itália, Assis, ele acaba, então, encenando, na verdade, realizou o primeiro presépio vivo, com personagens e tudo mais. E a partir disso, muitos começaram também a realizar para contemplar esse mistério tão grande do nascimento do menino Jesus, não agora somente encenando, mas fazendo então diversos tipos de imagens, seja de madeira, seja de metal e tantos outros tipos de materiais para então elucidar, para tentar mostrar a importância desse momento que é o nascimento do menino Jesus. E a gente já falou ali na parte do Evangelho, né, sobre essa ida, né, de Maria à hospedaria, não encontrando, e acabou colocando Jesus numa manjedoura. Mas qual que é a origem dessa palavra manjedoura? Não sei se todo mundo sabe, né? Ela significa lugar onde se come. Explicando melhor, né? É onde as vaquinhas, os boizinhos, os cavalos comem. Ele normalmente é um retângulo, assim, um caixote de madeira, e ele fica nos estábulos para os cuidadores dos animais colocarem as comidas, né? Eu definitivamente não sou uma pessoa do campo, mas eu escuto, talvez possa ter escutado errado a vida inteira, mas eu escutava como coxo, né? Talvez em algumas regiões chamam de coxo, isso, né? Onde bota a comida dos animais. Isso, mas daí Maria envolveu, né, a manjedoura, no caso o coxo para nós, assim, e colocou Jesus ali, né, amparado depois do nascimento. Outras figuras importantes no presépio, que a gente até estava conversando aqui no setor pastoral esses tempos, porque a gente sorteou recentemente um presépio nas redes sociais da diocese, e a gente estava montando para ver as peças, tudo bonitinho, e tem os animais também, né? E a gente foi montando com os animais próximos a Jesus, Maria, José, e até uma colega de trabalho nossa, a Diana, comentou que o pai dela montava um presépio em casa quando ela era criança, só que na simplicidade deles e com a vontade de fazer o presépio, ele comprava aqueles bichinhos de plástico que vendiam com várias unidades. Então ela falou que tinha girafa, elefante, no presépio que o pai dela montava tinham diversos animais. Mas geralmente o que a gente escuta é falar sobre o burro ou o jumento, o boi e muitas vezes a própria ovelha. E daí eu fui pesquisar um pouquinho sobre o significado de cada um desses animais, né? O burro ou o jumento, não há nenhum registro bíblico que comprove que eles estavam no local, né? Que eles já estavam naquele estábulo, o burro ou o jumento, na hora que Maria e José chegaram. Uma das coisas que pode ter acontecido é que Maria foi montada em um jumentinho até Belém, por estar grávida. Então, provavelmente aquele jumento que estava ali no momento do nascimento de Jesus
foi aquele animal que transportou Maria, a mãe de Jesus, até Belém. Então, teve todo esse significado de percorrer todo aquele caminho até Belém para o nascimento do menino Jesus. Também em um dos sites que eu pesquisei, né, fala que o boi e o jumento, no presépio, né, pode ter uma dupla origem. Em Isaías tem um texto bíblico que diz que o boi conhece o seu amo e o asno a manjedoura do seu dono. Enquanto em Orígenes, logo no começo da história do cristianismo, sinaliza que esses dois animais são alogoi, que quer dizer que eles são sem racionalidade, completamente bobos, sem mente. E o logos, né, a palavra, como diz João, é o Cristo. E isso nos dá duas interpretações. Até animais completamente sem inteligência, né, ou razão, como seria o boi e o jumento, eles conseguem reconhecer o seu dono, reconhecer a manjedoura, né, do seu dono. E como poderíamos nós não reconhecer, sendo que até esses animais reconhecem. E a ovelha que muitas vezes a gente vê, pode ser a ovelha justamente do pastor, que o anjo foi anunciar aos pastores a chegada desse menino, e ele levou, né, conduziu a sua ovelha até o local onde Jesus nasceu. Falando sobre outros elementos do presépio, né, eu fui dar uma pesquisada que eu lembrava de cabeça, que o Papa Francisco escreveu uma carta apostólica recentemente falando sobre o presépio, e foi em 2019. Eu vou me abster aqui do latim, porque não é o meu idioma mais forte, mas no português seria o sinal admirável, admirabile signum, ou algo assim, né, no latim. E antes de entrar na parte do presépio que eu queria falar, a Júlia falou, né, de que às vezes as pessoas colocam outros animais, outras coisas, né, e tem um trechinho dessa carta do Papa que ele fala o seguinte: muitas vezes as crianças, mas os adultos também, gostam de acrescentar no presépio outras figuras que parecem não ter qualquer relação com as narrações do Evangelho. Contudo, essa imaginação pretende expressar que neste mundo novo inaugurado por Jesus, há espaço para tudo que é humano e para toda criatura. Então, o Papa autorizou botar a girafa no presépio. Vou avisar a Diana. Não foi bem isso que ele falou, mas vocês entenderam, né? A gente tem essa liberdade poética para trazer o mundo que a gente vive para o presépio, né? Mas o que eu me responsabilizei aqui de pesquisar é para falar um pouquinho sobre os pastores. E os pastores, né, eles aparecem nessa relação com o presépio, no caso esse ano, né, nas liturgias que a gente tem lido a partir do evangelista Lucas, no capítulo 2. Então, justamente depois que os anjos anunciam a eles, né? E daí vem uma afirmação que para mim é novidade, né? Um conceito que para mim foi novidade, que é de que os pastores são os primeiros apóstolos humanos, os primeiros seres humanos a serem apóstolos, né, de Jesus, porque eles receberam esse envio ali do anjo e se colocaram à disposição de seguir Jesus, de ir anunciar ele de alguma forma também. E é um ensinamento muito belo que nos é dado na simplicidade. Ao contrário de tanta gente ocupada a fazer muitas outras coisas, os pastores, após ouvir o anjo, tornaram-se as primeiras testemunhas do essencial, isso é, da salvação que nos é oferecida. O anjo, né, anunciou que Jesus tinha nascido, os pastores prontamente se colocaram a caminho, foram até Jesus, da mesma forma que a nós é oferecida a salvação, e cabe a nós aí decidir que escolha que a gente faz, se a gente aceita esse chamado. Então, os pastores são os mais humildes e os mais pobres que sabem acolher o acontecimento da encarnação. A Deus que vem ao nosso encontro no menino Jesus, os pastores respondem, pondo-se a caminho rumo a ele, para um encontro de amor e de grata admiração. É precisamente esse encontro entre Deus e os seus filhos, graças a Jesus, que dá vida à nossa religião
e constitui a sua beleza singular, que transparece de modo particular no presépio. Dando continuidade, ninguém ficou responsável por esses 2 tópicos, mas é algo que a gente pode conversar e entender um pouco a perspectiva de cada um. Temos o anjo e a estrela, né? E o anjo, como já foi falado durante o evangelho também, ele foi anunciar aos pastores que Jesus tinha nascido. Então, ele anuncia essa boa nova. O anjo, ele tá presente desde o início, né? Quando anuncia para Maria que ela estaria grávida e que ela iria dar à luz ao Filho de Deus. Então, é aquele que anuncia a boa nova, que anuncia a chegada. Já a estrela, acho que fica muito claro, né, para todos, que ela é a luz. Até hoje a gente fala em uma determinada música que minha luz é Jesus e Jesus me conduz pelos caminhos da paz. Então a gente pode ver a estrela de Belém com esse significado também, como a luz que nos conduz, da mesma forma que conduziu os reis magos até a manjedoura onde Jesus estava. E já que a Júlia já falou sobre os reis magos, vou falar dos 3 um pouquinho, que é Melchior, que vem do nome Meu Rei é Luz. Ele veio de Ur, na Caldeia, e é ele que oferece o ouro. Também tem Gaspar, cujo nome quer dizer aquele que vai confirmar. Ele veio do Mar Cáspio e é ele que oferece o incenso. E Baltazar, cujo nome quer dizer Deus manifesta o rei, veio do Golfo Pérsico e é ele que oferece a mirra. Já que eu falei do incenso, do ouro e da mirra, vou falar sobre o que significa cada um. Ele tem 2 significados, né? Tanto o literal quanto o espiritual. No ouro é um metal precioso, né? Na forma literal, né? Um metal precioso, e quem oferece ao ouro é um gesto associado à riqueza. Mas na forma espiritual, o ouro presenteado de Jesus simboliza a sua natureza real. Ou seja, ele será chamado Rei dos Reis, e o ouro destaca a realeza e a majestade de Jesus, que mais depois será, né, vista por todos pelo mundo inteiro. O incenso, da forma literal, o incenso é uma substância bem perfumada, que quando queimada produz fumaça aromática. Normalmente a gente utiliza o incenso também nas missas e celebrações. Na forma espiritual, o incenso representa a natureza divina de Jesus, e a sua oferta simboliza a adoração e reconhecimento da divindade de Cristo. E a mirra, de forma literal, a mirra é uma resina perfumada extraída das árvores, e na antiguidade ela era usada para embalsamar corpos e também em perfumes. E a forma espiritual, né, o significado espiritual da mirra é que ela simboliza a humanidade de Jesus e a sua futura morte sacrificial. A oferta da mirra sugere que Jesus veio para cumprir um propósito que ele será um redentor e que vai sofrer, né, infelizmente, por toda a humanidade. Ela é uma referência ao sacrifício que ele fará lá na sua crucificação. E para encerrar os personagens, né, do presépio, temos São José, Maria e o menino Jesus. Padre, como o senhor enxerga a figura de São José neste presépio? José é fundamental porque, por mais que algumas imagens apareçam José bem mais de idade, outros apareçam José jovem, mas o que é mais importante não é tanto saber a idade, mas saber a sua missão. Então, a missão de ser pai adotivo. Então, é uma figura essencial, porque talvez se ele também não tivesse dito sim, Maria poderia ser apedrejada. Se ele não tivesse dito sim, como é que seria esse cuidado do menino Jesus também? Então, a grande importância que teve José e tem dentro da própria manjedoura. Já Maria, acho que é figura materna, né? Traz para nós esse olhar acolhedor, de que a figura, o símbolo que diz sim, que confia nos planos de Deus, que é perseverante em sua fé. Eu sou muito devota a Maria, então é até às vezes redundante falar, né? Parece que a gente já fala tanto, mas não dá para esquecer dessa figura maternal, de que aceita ser mãe do Filho de Deus, que responsabilidade que ela assumiu, né? Como foi bonito esse sim, ela confiou em Deus e na sua fé e aceitou gerar esse menino. E
né, pra completar, pra fechar esse momento, como que vocês enxergam a presença de Menino Jesus no presépio? Eu ia comentar isso na hora da leitura orante, mas eu deixei pra falar agora então, né? Senão não ia ter o comentário de agora. Mas o Menino Jesus ali na manjedoura, acho que ele é também como hoje, né? Qualquer situação de criança, né? Recém-nascida, é o protagonista, né? Daquela vida, daquela família, daquele ambiente. Pode ir a qualquer lugar que chega assim, que tem uma criança recém-nascida, todo mundo esquece um pouco do pai, da mãe, dos avós, né? E vai dar atenção, quer ver como é que tá a criança, se tá sorrindo, se não tá, né? Tem esse protagonismo diante de todo o ambiente. E essa relação assim, meio paradoxal, né? Que é talvez um dos menores em tamanho, em ação, né, na manjedoura, mas é o que tem o maior papel, né, e chama mais atenção, que a gente sabe aqui está sendo entregue o caminho dele, né, no caso, por ser o Filho de Deus. Então acho que o Menino Jesus na manjedoura, né, no presépio, traz um pouco disso tudo para mim, assim, né, de ser quem centraliza as atenções, é por onde tudo que une todas esses outros elementos presentes ali no presépio. Notícias da Diocese. Como a gente já comentou no último programa, os horários de missas das paróquias de nossa diocese está publicado lá no site da Diocese de Joinville, e você vai ouvir agora os horários de missa da Catedral São Francisco Xavier. No dia 24, as missas serão às 8 horas, às 10 e às 19, sendo que essa das 19 será presidida por Dom Francisco. Lembrando então aquilo que a gente já falou antes, das 8 às 10 é do quarto domingo do Advento, e só essas 19 que é da noite de Natal. Dia 25 de dezembro, a missa será às 8 horas, às 10 da manhã e também às 19 horas. Às 10 horas da manhã será presidida por Dom Francisco. E lembrando, para você conferir a lista completa com todos esses horários de missas, acesse o site da Diocese para ficar por dentro do horário da sua comunidade, porque por se tratar aí de datas excepcionais do ano, né, pode acontecer de uma comunidade ou outra ter horários não comuns, não tradicionais. Às vezes a missa que no final de semana, né, acontece em algumas comunidades, né, que final de semana é às 7, dia de semana é 7h30, e como, né, dia 25 é um dia de semana, mas pode ser que seja 7, então tem que ficar ligado nessas... E também tem paróquia que vai fazer a missa do galo à meia-noite, né, do dia 25, então se você quiser participar... E da mesma forma, às vezes antecipam, por saber que as famílias se reúnem, às vezes a missa que é às 7, fazem às 6, então confirma. Tem que lembrar que algumas paróquias às vezes faz só na matriz, daí não faz nas comunidades, aí acaba mudando o horário. No nosso site, os horários de missa estão publicados os horários da matriz, da comunidade matriz. Quando está escrito paróquia, é porque a missa será na matriz. Caso você queira ver aí a da sua paróquia, procure também as redes sociais das paróquias, né? A gente sempre convida todos a acompanharem as suas paróquias e também o Instagram da Diocese de Joinville. Então não deixe de participar das celebrações de Natal. Da noite de Natal ou do dia de Natal, seja você que já participa aí na sua própria comunidade, ou se você estará em viagem, seja em região de praia, seja em região de serra, visitando familiares em outras cidades, em outros estados, não deixe de celebrar esse momento tão importante da vida de cada cristão, que é o nascimento do Menino Jesus. Eu, como de costume, estarei em Ascurra, né? Paróquia Santo Ambrósio. Eu vou viajar do João Costa pro bairro Boa Vista. Só isso. Brincadeira. Na missa de Natal, estarei na Catedral São Francisco Xavier. Eu estarei em Três Barras do Paraná, celebrando então, presidindo as celebrações. 90 quilômetros de Cascavel, essa cidade de Três Barras, na paróquia Nossa Senhora Aparecida. A
aniversariantes da semana. Aniversários de nascimento desse período, do dia 23 até o dia 29 de dezembro. Aniversariantes de nascimento, do dia 26 de dezembro, o padre Adalberto Donadelli Jr., reitor do seminário São Francisco Xavier. E no dia 27 de dezembro, o padre Alexandre Schneider, que é vigário no Santuário Senhor Bom Jesus. Aniversariante de ordenação, nesse dia 24 de dezembro, o padre Ademir Bauler comemora mais um ano de ordenação. No dia 27, o padre Alfredo. E no dia 29, temos 3 padres fazendo aniversário de ordenação. O padre Ademar, o padre Gilberto e também o padre João Sebastião Boic. Então, nesse clima de Natal, desejar, além do Feliz Natal, mas desejar os parabéns a todos os padres e diáconos que celebram o dom da vida, o dom da ordenação, mas também a você que está fazendo esse combo, né? Aniversário e celebrando Natal, ou você que está fazendo também, você que também está celebrando o seu matrimônio. Muitas pessoas acabam casando também nesse período. Por quê? Porque daí os parentes já vêm para a festa e já fica também para o Natal. Então, a todos os aniversariantes, que Deus abençoe a você, sua família, e desejo, então, muita saúde, paz e felicidade. Então, o nosso programa está chegando ao fim, o último desse ano, que estamos todos nós, mas você vai poder continuar acompanhando, não esqueça disso. O programa será gravado, mas será mais reduzido, com muito mais músicas, mas a reflexão do Evangelho de todo o mês de janeiro e esse último de dezembro também, você poderá nos acompanhar nesse mesmo horário, nessa mesma rádio que você nos acompanha, ou nessa mesma web rádio, então não perca. Por isso, estamos encerrando. Passo a palavra a Júlia, Carol, Eduardo para o seu recadinho final. Desejo a todos um ótimo final de semana, repleto de, como o Padre Jair sempre fala, saúde, paz, felicidade, em família, muito amor para todo mundo. E, em especial, né, já aproveitando, desejar um feliz e santo Natal para você, para sua família, para todos que nos escutam no programa. E como não estaremos juntos, né, nas próximas edições, também já aproveito para desejar um feliz ano novo, um 2024 repleto de bênçãos, de realizações, que seja um ano incrível para todo mundo, com mudanças, renovações, alegrias, enfim, desejo o melhor para todos os ouvintes do programa Vida Pastoral. Feliz Natal a todos os nossos ouvintes. Já falei no início do programa, se você acompanha o Vida Pastoral há muito tempo, compartilhe, né, a palavra do Vida Pastoral, convide a todos a escutarem. Talvez não nesse inicinho de ano, que é mais difícil, mas talvez no ano que vem, com novas edições, talvez novos quadros. Será que a gente inventa alguma coisa? Se você tiver uma sugestão, dá pra gente, comenta pra gente lá no nosso YouTube ou no nosso Spotify, que a gente vai estar super alegre e receptivo para tentar, né, fazer possível a sua ideia. Então, um Feliz Natal novamente, um ótimo ano novo para todos e que seja muito especial o ano de 2024. Feliz Natal a todos, um ótimo momento, né, esse de meio final de semana, né, mas um final de semana cristão, porque vai até a segunda-feira com o Natal, e que a gente possa vivenciar da melhor maneira possível, né, seja por estar em família, seja com a celebração em comunidade, seja com as nossas preces pessoais que a gente coloca nesse Natal, mas que o menino Jesus possa chegar às nossas casas e elas estejam de portas abertas. Acho que esse é o mais importante. Então, acho que é esse o meu recado nesse momento. E Feliz Natal a todos, e em breve estaremos aí com programas normais, mas Vida Pastoral todos os sábados aí na sua rádio. Eis que a verdadeira luz veio habitar no meio de nós. É Natal. Então desejo a você, sua família, amigos, as pessoas da sua comunidade, da sua pastoral, do seu movimento, um feliz e abençoado Natal.
Então, envie nosso abraço. Não esqueça de continuar nos ouvindo, nos acompanhando, interagindo conosco também através das redes sociais. Deus abençoe a todos vocês que ao longo desse ano estiveram conosco, na certeza que estaremos juntos em 2024. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Sagrada Família, abençoe-vos Deus Todo-Amoroso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Você ouviu o programa Vida Pastoral. Apresentação Padre Gélio. Produção Assessoria de Comunicação da Diocese de Joinville.